aí, amigos? Como que vocês estão? Que saudade de gravar um vídeo pra esse canal, que faz uma eternidade que eu não apareço aqui. Só que assim, gente, eu fico um tempão sem aparecer, né? Eu demoro pra aparecer, mas quando eu apareço com uma indicação babadeira. E hoje eu tô aqui pra comentar com vocês o romance do momento, que é Your Heart Will Be Broken. Só se fala disso nas redes sociais, né, gente? Acho que nos últimos meses, arrisco-me a dizer que desde 2025, essa história tá bem viralizada nas redes sociais, o filme tá bem viralizado, né, principalmente lá no BookTok. Então, assim, seria Your Heart Will Be Broken o Enemies to Lovers do ano? Será que é cedo pra gente dar esse título pra esse filme e pra esse livro? Porque assim, já adianto aqui pra vocês, eu achei essa história maravilhosa. Eu não vou falar pra vocês que vai ser a adaptação adolescente do ano, porque eu acho que vai vir aí algumas adaptações bem boas pelo Prime Video que estão sendo muito aguardadas. Off Campus entra na categoria adolescente ou já é adulto? Ainda não li. Então, não sei. Mas Off Campus, né, é uma forte candidata a ser a adaptação do ano. Acho que todo mundo tá esperando por este momento. Inclusive eu, que nem li os livros ainda, né, mas já tô ansiosa pela série. Mas assim, falando de uma forma bem geral, Your Heart Will Be Broken é muito bom de verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre comentando séries, filmes, livros, adaptações literárias, tudo com uma pitadinha de romance. E me acompanhe nas redes sociais. Eu sou Vanessa Comenta nas principais redes, BookTok e Book Instagram. Eu já li o livro, eu já assisti o filme. Vanessa, onde eu leio o livro, Vanessa, onde eu assisto o filme. Fica calmo que eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Mas vamos por partes, né? A gente vai falar aqui sobre o livro, sobre o filme também, mas vamos falar no geral aí pra gente situar a galera que ainda não sabe do que se trata a história. Your Heart Will Be Broken é um livro russo, né? É uma história russa, escrita por uma autora russa, né? O nome dela é Anna Jane. E a Anna Jane, segundo minhas pesquisas, ela faleceu em 2023, né? Em decorrência aí de um problema cardíaco, né? Essa foi a informação que eu encontrei na internet. Uma pena, né, porque ela é uma autora, ela foi uma autora muito famosa, né, dentro desse meio de romances adolescentes, né, romance jovem. Ela tem várias séries de livros publicados, ela foi um hit, né, e depois que ela faleceu, as histórias dela ainda continuaram fazendo muito sucesso e parece que existem histórias que foram lançadas, histórias inéditas, né, que foram lançadas depois do falecimento dela. Então foi uma pena, porque até onde eu consegui pesquisar, Your Heart Will Be Broken é a primeira adaptação de um livro dela, né, que a gente tem, e ela, infelizmente, né, ela faleceu antes de ver o livro dela ganhando vida nas telas, o que é muito triste, né? Enfim, foi muito difícil encontrar informações sobre essa autora, sabe? Mas foi o que eu consegui encontrar, sabe? Se você acompanha o trabalho dela, se você conhece o trabalho dela um pouco mais, né? Se você tiver alguma informação sobre ela e quiser deixar nos comentários do vídeo para complementar, né, o que eu falei aqui, sinta-se à vontade. Se eu falei alguma coisa errada também, sinta-se à vontade para me corrigir, tá? Mas, segundo minhas pesquisas, a Anna Jane, ela faleceu em 2023. Tá? Infelizmente. E Your Heart Will Be Broken é o primeiro livro dela a ser adaptado. Esse livro, ele faz parte de uma duologia, tá? Então, além desse primeiro, a gente tem um segundo livro, que eu não lembro o título, mas eu vou deixar a capa do segundo livro aqui na tela pra vocês, tá? Gente, eu tô olhando pro lado, porque vocês já sabem, né, que o meu roteiro fica aqui, então eu sempre vou dando uma conferida pra ver se eu não tô esquecendo de falar nada pra vocês, porque é muita informação, né, pra guardar nessa cabecinha aqui. Então, eu sempre tenho que ter um apoio. Eu sempre tenho que ter um roteiro de apoio, porque eu sou muito avoada e eu sempre esqueço de falar uma coisa ou outra. Com o roteiro, eu ainda dou conta de esquecer, imagina se eu não tivesse o roteiro, né? Enfim, o livro ganhou uma adaptação que estreou recentemente na Rússia, né? Eu acho que estreou no mês passado. Em março, se eu não me engano, acho que foi dia 16 de março. Enfim, não lembro a data exata, mas o livro estreou, né, agora nos cinemas da Rússia. E uma coisa muito interessante em relação, né, a essa história é que muito antes do filme estrear, ele já estava muito hypado nas redes sociais. A gente já tinha muitas cenas de trailer, né, de teasers. Enfim, tinha muita cena desse filme viralizada no BookTok. Eu lembro que no ano passado, bem no começo do ano, teve uma cena desse filme, ela é uma cena muito icônica,
que tá incrível no filme, assim como é incrível no livro também. Foi uma cena muito icônica que viralizou nas redes sociais, que é a famosa cena, eu vou colocar alguns trechinhos aqui pra vocês em imagem, não vou colocar o vídeo pro meu vídeo não cair, né? Mas enfim, vou colocar o trecho aqui pra vocês. É uma cena em que a Polina, né, a protagonista da história, ela sai na sacada do apartamento dela, ela tá filmando um avião no céu com o celular, ela tá de boa lá filmando, e aí do nada, assim, ela vê o vizinho da frente se pegando com uma garota, né? Um rapaz belíssimo, né? Ele tá, enfim, ele tá beijando ali uma moça na sacada do apartamento dele, e ela começa a filmar os dois, né? E aí ele vê que ela tá filmando e ela se esconde dentro do apartamento dela e cai, né? É uma cena icônica, e essa cena, ela viralizou muito no ano passado nas redes sociais. Inclusive, quero fazer uma crítica aqui a esses perfis do TikTok que fica postando cena aleatória desse tipo de filme, né? Filme russo, enfim. Eles vão lá, eles postam uma cena totalmente aleatória com um nome que não tem nada a ver com nada. E aí eles postam essa cena, a cena viraliza, o povo fica desesperado pra assistir, pra saber o nome do filme. E aí eles vão lá e falam um nome totalmente diferente. Ai, tá disponível no link da bio. Não, não tá, né? Porque no ano passado viralizou com um nome que não tem nada a ver com nada. O filme nem tinha sido lançado ainda, o povo já tava postando esses trechos com um nome diferente, falando que o filme tava disponível no Telegram pra vender, né? Que eles querem vender, eles querem ganhar dinheiro às custas dos outros. Então, assim, perfis de BookTok, tomem vergonha na cara de vocês e coloca o nome direito, e passa a informação direito e para de fazer os outros de trouxa, tá? Porque eu lembro que quando eu vi essa cena, eu fiquei uma semana procurando pra saber da onde que vinha essa cena dessa menina filmando esse garoto, e na época eu não conseguia encontrar, porque eles colocaram a cena do filme com um nome totalmente diferente. Sabe? Ai, me poupe. Nossa, eu fico muito puta com esses perfis que fazem isso, sabe? Que ficam colocando cena aleatória pra viralizar e pra vender aplicativo, pra vender canal de Telegram, pra vender, enfim. Nossa, que ódio. É o cúmulo da falta de vergonha na cara, sabe? Esses perfis ficam fazendo essas coisas pra engajar às custas da curiosidade dos outros. Desabafei. A adaptação estreou recentemente nos cinemas da Rússia e a gente não tem previsão de quando o filme vai ser lançado aqui no Brasil. Nem sabemos se esse filme vai chegar aqui no Brasil em algum momento. Prime Video, faça alguma coisa. Contamos com você, meu amor. Bora? Né? Tem tanta. Tá adaptando tanta bomba aí, ó. Agora tem um filme bom pra vocês colocar no catálogo. Vai correr atrás. Sabe? Enfim, como eu já falei, né? Eu li o livro, assisti o filme, vou comentar aqui com vocês no vídeo de hoje. Mas antes, vamos de ficha técnica e vamos descobrir, né, onde a gente consegue assistir esse filme e onde a gente consegue ler esse livro, né? Porque já que não tá disponível no Brasil, a gente encontra um jeito, né? A gente dá um jeito de acessar, gente, tá? Não tem, a gente resolve, né? Eu encontrei uma página de e-book do livro na Amazon, então vocês conseguem acessar o e-book do primeiro livro na Amazon em russo, tá? O livro lá na Amazon, na versão russa, né, o e-book, ele tem 585 páginas, tá? E ele foi lançado lá na Amazon em 2022. Não sei se essa é a data original da história, não sei se a Anna Jane chegou a publicar esse livro em algum lugar antes, né? Mas na Amazon, o e-book, que tá disponível lá pelo menos, ele chegou lá em 2022. O livro 2, mais parece uma lenda urbana, porque eu pesquisei a Amazon inteira e não consegui encontrar esse livro 2 lá, o e-book pelo menos, né? Mas já foi lançado, sei que já foi lançado. Mas não fiquem desesperados, porque dá pra encontrar esse livro pra ler de formas não legais aqui no Brasil. Ô, gente, eu confesso pra vocês que esse livro aqui eu li na pirataria. Eu não sei nem se pega bem eu falar isso aqui em vídeo, porque eu tenho parceria com um monte de editora. Mas, gente, eu tenho que ajudar vocês, sabe? Eu sei que vocês estão desesperados para ler o livro, muita gente não consegue acessar. Então, assim, desculpa, editoras, se vocês estão assistindo esse vídeo e estão me vendo falar sobre pirataria aqui, mas, cara, é um livro russo. Não é fácil. Eu tentei baixar o e-book na Amazon, eu baixei a amostra do e-book para tentar usar o tradutor de tela para ler. E o tradutor traduziu tudo errado. Então, assim, ou eu ia atrás da pirataria, eu não conseguia ler, e eu tava muito desesperada para ler esse livro. E atualmente nenhuma editora anunciou a publicação desse livro aqui no Brasil. Então não tem o que fazer, sabe? Então, editoras, me perdoem, tá? Mas dessa vez eu tive que recorrer à pirataria, né? Pelo amor de Deus, tragam esse livro pro Brasil pra gente não precisar ficar pirateando.
Tem um perfil lá no Twitter, né, no Twitter, no X, chame do que você quiser, e esse perfil é o perfil da Aline. O perfil da Aline é um perfil que eu amo de paixão. A Aline, ela fala muito sobre romance nesse perfil dela. E o que eu acho muito legal da Aline é que ela não foca só em histórias em romances americanos. Ela fala de romances de vários países, sabe? Inclusive, ela fala muito sobre séries e adaptações russas no perfil dela. E o arroba dela no Twitter é Chipneide. Eu vou deixar o arroba dela aqui na tela pra vocês. E ela, um anjo na terra, Aline, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, provavelmente não, mas se você em algum momento assistir esse vídeo, saiba que você tem um lugar no meu coração. Porque assim, gente, ela traduziu o livro do russo pro português e liberou de graça no perfil dela. Tá? Então, fiquem espertos, porque pelo que eu vi lá no BookTok, tem umas tonhas que estão pegando a tradução da Aline e estão vendendo no BookTok. Gente, a Aline disponibilizou de graça, tá? Eu vou deixar o link do post dela no Twitter, no X, no Twitter, seja lá o que for. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Nesse link aqui, você encontra o livro 1 e o livro 2 de Your Heart Will Be Broken em português de graça. Então não precisa comprar dessas tonhas que estão roubando a tradução da Aline para vender no BookTok, no Bookstagram, tá? Porque ela liberou de graça no perfil dela, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo até alguma editora anunciar o livro por aqui. Se alguma editora anunciar o livro por aqui, né, em respeito ao trabalho da editora, eu removo o link, né? Enfim, eu removo o link para não ter complicações depois. Mas por enquanto, né? Enquanto esse livro não é anunciado no Brasil, eu vou deixar para vocês o link do post da Aline lá no Twitter, aqui na descrição do vídeo. Os 2 livros de graça, tá? Para vocês baixarem e ler. Tá? Não vai comprar lá no BookTok, gente. Pelo amor de Deus, a menina liberou de graça e estão ganhando dinheiro às custas da tradução dela. Ah, me poupe, tá? E o filme, né? Pra quem já quer saber também aonde que assiste o filme. Gente, o filme eu assisti aqui no YouTube mesmo, tá? Uma alma bondosa liberou o filme aqui no YouTube. Com imagem e com som de cinema. Não tá em português, tá em russo, tá? O filme. Só que eu ativei aquela legenda automática que o próprio YouTube libera. Tem uma opção de legenda automática aqui no YouTube. Eu ativei a legenda automática. Eu assisti o filme numa boa, a imagem tá ok, dá pra assistir tranquilamente, a gravação também tá muito boa. Eu assisti assim, aqui no YouTube. Vou deixar o link do filme na descrição aqui também e aqui nos cards, tá? Se ainda não caiu, né? Foi a Aline também, um anjo, né, como eu falei, que liberou lá que compartilhou o link lá no perfil dela e aí eu achei. Eu consegui assistir numa boa, a legenda não tá tão ruim e como eu já tinha lido o livro antes, eu já sabia o que esperar da história, eu já entendia, né, o que estava acontecendo ali. E como o filme tá muito fiel ao livro, eu consegui assistir numa boa. Então, a recomendação que eu dou pra você é a seguinte: se você vai assistir aqui pelo YouTube com a legenda automática, eu recomendo que você leia o livro antes. Porque aí, na hora que você for assistir o filme, você vai entender numa boa, tá? Então, todos os links, livro, filme, tudo que eu tiver, né, de informação sobre Your Heart Will Be Broken, eu vou deixar na descrição do vídeo. É só você clicar no título do vídeo que tá em destaque aqui embaixo, clica no título, vai expandir, vai abrir assim uma aba, né? E ali você vai encontrar todos os links que você precisa. Prestou atenção? Presta atenção, se não entendeu, volta o vídeo e presta atenção no que eu falei aqui pra vocês não ficar perguntando nos comentários depois aonde que lê e onde que assiste, tá? Porque às vezes eu não tenho tempo de responder todo mundo. Falando sobre o filme, gente, esse filme, ele tem um pouco mais de 2 horas. Aqui no YouTube, a gravação que liberaram aqui tá marcando 2 horas e 6 minutos, mas não tem os créditos, né? Eles cortaram os créditos. Então, assim, 2 horas e 6 minutos, tá? E ele foi lançado nos cinemas russos, né? No dia 26 de março, olha lá, não foi no dia 16, foi no dia 26 de março agora, né? Em 2026. E parece que ele fez uma boa bilheteria. A Aline também, né, o meu anjo da guarda dos romances, ela compartilhou lá no perfil dela algumas informações sobre o filme e parece que as bilheterias do filme lá na Rússia foram super bem, tipo, o filme faturou um dinheiro legal e dependemos da bilheteria, né, do desempenho desse primeiro filme para saber se o segundo livro vai ser adaptado ou não, né? Então, ao que tudo indica, o primeiro filme tá indo muito bem, né? Fez uma bilheteria boa. E parece que se eles forem liberar alguma informação sobre o segundo filme, né? Pelo que eu vi no perfil da Aline, pelo que a Aline falou, eles liberam agora em abril, eles já confirmam se vai ter segundo filme ou não, né?
Gente, acompanha o perfil da Aline, que é babado, tá? É babado, ela comenta muito, ela passa muita informação boa sobre adaptações, enfim. Então, é isso, tá? Vamos pra história? Vamos pra história. Lembrando que o filme, ele tá extremamente fiel ao livro, tá bom? Eles só cortaram algumas coisas, deram uma enxugada na história, porque o livro é bem longo. Mas o filme, ele tá, tipo, muito, muito, muito fiel ao livro. Então, tudo que eu falar aqui, todo o resumo da história que eu fizer pra vocês, vale pro filme e vale pro livro também, tá? Então, eu vou fazer um resuminho sem spoilers pra vocês, né? E depois eu faço alguns comentários com spoilers e tudo mais. Mas lembrando, né? O filme, tanto o filme quanto o livro, a história é a mesma coisa, tá? O filme tá bem fiel ao livro, que foi muito legal, inclusive. Os protagonistas do filme são a Verônica eu não sei pronunciar o nome dela. A Verônica, ela interpreta a Polina, né, que é a protagonista do livro, e a gente tem o Daniel Veiga interpretando o nosso queridíssimo Dima, que no livro, né, ali na história é conhecido como Bars, né? O apelido dele ali na história é Bars, mas o nome dele é Dima, né? Eles chamam ele de Dima também. Tá? Dois lindos, dois queridos, perfeitos, maravilhosos. Gente, que casal babilônico, né? Eu nunca tinha visto esse moço. Achei ele lindo, tá? E ela também, ela é perfeita. Eu acho que ela passa muito o jeito da protagonista do livro real, assim. Porque a Polina no livro, ela é toda pequenininha, delicadinha, e aí, sabe? E aí vem essa garota e interpreta a Polina perfeitamente bem. Porque, tipo, ela é a Polina, sabe? Eu achei ela muito parecida. O Bars, né, o Daniel Veiga, também entregou um Bars maravilhoso. Eu gostei muito do ator. Mas eu imaginava o personagem um pouco maior, sabe? Mas enfim, ele é perfeito também. Adorei os dois, inclusive adorei todo o cast do filme. Não tem do que reclamar, são ótimos atores. Né? Polina, que é a nossa queridíssima protagonista, ela perdeu o pai, né? O pai dela era piloto. E ela acabou perdendo ele, né? Ele acabou falecendo. Depois, né, que o pai da Polina faleceu, um tempo depois, a mãe dela conheceu um cara, né? A mãe dela engatou um relacionamento com outro homem. A mãe dela foi se aproximando desse cara e os dois acabaram engatando um relacionamento sério. Eles foram morar juntos. Polina também foi, né, morar junto com a mãe e com esse cara que ela chama no livro de padrasto. E eles acabaram tendo que se mudar para uma nova cidade, né? Porque o padrasto dela tem um trabalho nessa cidade. Então, para ficar mais fácil para ele trabalhar, a Polina e a mãe dela se mudam para a cidade dele com ele ali para um apartamento. E gente, a Polina, ela foi obrigada a deixar tudo para trás, né? Ela deixou a escola, ela deixou os amigos, ela deixou a avó para trás, é uma pessoa que ela era muito apegada, né? Ela era muito apegada à avó paterna dela. E ela teve que deixar a avó, teve que deixar o gato, porque o padrasto dela não gosta de animais, então ela teve que deixar o gatinho dela para trás. Enfim, a Polina, a mãe dela começou um novo relacionamento, decidiu se mudar e foda-se a vida da minha filha, né? Vou mudar pra uma cidade nova e vou levar a garota junto. E foi a Polina, né? Acompanhando a mãe e o padrasto, que ela não teve muita opção, né? Eu acho que por ela teria ficado com a avó, mas como a mãe dela não deixou, ela foi obrigada, né, a ir pra essa nova cidade com a mãe e com o padrasto. E, obviamente, chegando ali, ela se matriculou numa escola nova. E aí eu já quero adicionar uma informação aqui que eu acho muito importante. O padrasto da Polina, ele é insuportável. Tá, gente? Ele é insuportável. Ele tinha 2 filhos, né? Ele tem 2 filhos, ele tinha uma esposa. Ele abandonou a esposa dele, ele abandonou os filhos pra ficar com a mãe da Polina. Ele finge que os filhos não existem, basicamente. A esposa dele tem depressão, enfim, no filme, ela tá sempre no hospital. No livro, a gente não tem isso, mas no filme, ela tem depressão, ela precisa ser internada, sabe? E os 2 filhos adolescentes têm que lidar com a mãe, né, com os problemas, enfim, lidar com tudo isso sem o apoio do pai. Porque o pai deles simplesmente abandonou eles e foi ficar com a mãe da Polina, né? E ele ignora totalmente os filhos. Ele é um dos vilões, né, da história, né? O nome dele é Andrei e ele é insuportável, gente. Ele é insuportável. Arriscando-me a dar um pequeno spoiler aqui pra vocês, só pra vocês entenderem o contexto do que a Polina tá vivendo na casa dela, sabe? O Andrei, ele é um cara muito abusivo e muito tóxico com a mãe dela, e a mãe dela não percebe isso. Então a mãe dela, ela idolatra o Andrei. Ela vê o Andrei como o homem
perfeito, maravilhoso. Ela quer que o Andrei seja o pai da Polina, ela quer que o Andrei faça o papel de pai da Polina, sabe? E ele é muito abusivo com ela, ele isolou a mãe da Polina, ele não deixa ela trabalhar, ele não deixa ela ter contato com as amigas antigas dela, ele não deixa ela ter contato com ninguém, e ela não percebe isso, sabe? Então o livro, eu acho que no segundo livro o foco nisso vai ser maior. O livro, ele traz muito esse relacionamento abusivo que a mãe da Polina tem com o Andrei. E muita coisa acontecendo ao redor disso, sabe? Mais pro final ali da história. Não vou entrar em detalhes pra não dar spoilers para não dar spoilers para vocês. Falando de uma forma geral, a Polina, ela percebe o que a mãe dela tá passando. Ela percebe que a mãe dela tá num relacionamento abusivo, ela percebe que a mãe dela tá num relacionamento tóxico, só que ela não consegue alertar a mãe dela, porque a mãe dela não escuta o que ela fala. Entendeu? A mãe dela, o Andrei é o mundo pra ela. Sabe? Então o filme, né, tanto o filme quanto o livro, acho que o livro foca até um pouco mais. Ele foca muito nessa questão do relacionamento abusivo da mãe da Polina, e a situação vai piorando conforme a história vai avançando, sabe? A ponto do Andrei ficar violento. Ele não chega a agredir a mãe da Polina, se eu me lembro bem assim, mas ele agride a própria Polina e a mãe dela passa pano. A mãe dela não acredita. Sabe? Então a gente tem esse plot do relacionamento abusivo envolvendo a mãe dela e o padrasto. Talvez isso seja um pequeno spoiler, mas eu achei interessante trazer o contexto para vocês entenderem a vida que a Polina leva, sabe? Porque o filho do Andrei, ele observa muito o Andrei com a nova família, porque ele tem esse ódio pelo fato do Andrei ter abandonado ele, a irmã e a mãe dele, pra ficar com a Polina e com a mãe dela. E aí a gente tem ele observando muito, assim, o Andrei de longe, com a Polina no carro, levando a Polina pra escola. E na cabeça dele, eles têm uma vidinha perfeita, sabe? Tipo, o pai dele agora tem uma vidinha perfeita com uma mulher e uma filha. Mas não é bem assim. A parte é bem complicada, sabe? Esse drama familiar da Polina, sabe? É bem pesado. Dá muito desespero você vê a mãe dela visivelmente em um relacionamento abusivo com um cara que tem tendência a se tornar um homem extremamente violento, só que ela não percebe, sabe? Então é bem desesperador ver isso. Eu acho que no livro é pior, porque no filme, no começo do filme ali, o Andrei ele não tem tanto destaque. Já no livro, como a gente tá dentro da cabeça da Polina, né? Porque o livro é narrado por ela, a gente tem um ponto de vista dela, a gente entende melhor a convivência deles ali, sabe? A gente entende como a Polina se sente em relação ao padrasto dela, sabe? Então, essa parte é um drama bem pesado, assim, essa parte do drama familiar da Polina, sabe? E o livro, ele até que foca bastante nisso, não é só no romance. O que acontece, né? Vamos pra parte importante agora. A Polina, ela chega na escola nova, né? O primeiro dia de aula, o Andrei leva ela de carro, tudo. Ela chega ali e ela já faz amizade. Ela faz amizade com um grupo de garotas, ela é bem recebida, sabe? Todo mundo trata ela bem. Só que aí vai acontecer um negócio ali. E esse negócio, né, ele vai acabar fazendo com que a Polina seja odiada por todo mundo. E quando eu digo todo mundo, eu tô falando literalmente todo mundo. Gente, essa menina, assim, ela vai passar de amada pra odiada num estalar de dedos, assim. E todo mundo da sala dela vai virar as costas pra ela. E a Polina, ela vai começar a sofrer um bullying muito violento, muito pesado. Uma das garotas, né, a garota mais popular ali da sala de aula dela, vai cismar com ela, tem um motivo pra isso. Essa menina vai cismar com a Polina e ela vai fazer a vida da Polina um inferno. Então a Polina chega na escola nova, ela faz amizade. Dá uma treta gigantesca ali, todo mundo vira as costas pra ela. Até as amigas que ela tinha feito antes vão virar as costas pra ela. Todo mundo vai ficar contra ela, sabe? Eles vão começar a chamar ela de rata, né? Esse é o nome que eles usam pra ela ali, rata, né, pra fazer o bullying. E a gente tem um momento em que essa garota, né, a garota popular da sala dela, vai juntar um grupo de garotas ali e elas vão encurralar a Polina ali num canto da escola e elas vão começar a praticar bullying contra a Polina, elas vão começar a filmar isso e elas vão começar a agredir a Polina fisicamente, né? A Polina, ela cai no chão e elas começam a chutar ela. E quem aparece ali na história para salvar a nossa mocinha? O Bars, né, gente? O Bars, ele é o estereótipo do bad boy, tá? Se você já leu o livro adolescente com aquele garoto que é o bad boy da história, o Bars, ele é tudo isso aí e um pouco mais, né? Porque o Bars, ele é o bad boy, ele é o garoto problema, todo mundo na escola tem medo dele,
E isso se estende pro bairro. Então não é só na escola que ele é temido no bairro todo, assim. Então todo mundo tem medo do Bars. O Bars, ele é o garoto problema, ele é o garoto que bate primeiro, conversa depois. E ninguém tem coragem de encarar ele, ninguém tem coragem de peitar o Bars, né, digamos assim. Porque ele realmente, ele é ali o bad boy da história. Ele vai chegar nessas garotas que estão agredindo a Paulina e ele simplesmente vai falar: por que vocês estão agredindo a minha namorada? Ela é minha namorada. Ele chega e declara pra todo mundo que tá ali batendo nela que ela é namorada dele. Aí ele obriga elas a ajudar, né? Ele obriga elas a dar um lenço pra ele limpar, porque a Paulina tá com o rosto com sangue. Ele levanta a Paulina do chão, ele limpa o sangue do rosto dela. Ele obriga as garotas a pedirem perdão pra Paulina. Ele apaga o vídeo que elas gravaram da Paulina sendo espancada. E, gente, ele simplesmente chega, o bad boy da escola, ele chega e declara pra todo mundo que a Paulina é namorada dele. E a partir do momento que ele declara que a Paulina é namorada dele, ninguém mais tem coragem de mexer com ela. Entendeu? Porque todo mundo tem medo dele. Ele pega a Paulina pela mão e leva. Leva embora. Minha namorada, vamos embora. E é assim que acontece. Ah, Vanessa, mas como que eles se conheceram? Né? Ele chega assim do nada ou ele já conhecia ela antes? E aí que vem um plot legal da história, né, gente? Eles são vizinhos. Aquela cena viralizada da Paulina filmando ele se pegando com uma garota, aquela cena acontece no comecinho, quando a Paulina acabou de se mudar. E aí no outro dia, ou à noite. No filme é durante o dia, no livro é à noite. A Paulina, ela tá saindo do prédio dela porque o prédio dela e o prédio do Bars ficam um do lado do outro. Eles são vizinhos, literalmente, né? E ela tá saindo pra fazer alguma coisa e ela vai encontrar um gatinho abandonado ali perto de uma lata de lixo. Ela encontra esse gatinho e ela fica desesperada porque ela não vai conseguir levar esse gato pra dentro do apartamento dela porque o padrasto dela não permite animais. Só que ela também não quer deixar o gato na rua, né? Ele tá numa caixinha. O Bars chega, simplesmente cata o gato da mão da Paulina, pega a caixa com o gato dentro e fala: ó, esse aqui vai ser o almoço do meu cachorro. Ele provoca a Paulina, os dois discutem, ela acha isso um grande absurdo, tipo, como assim você vai dar o gato pro teu cachorro comer? Né? Porque ele tem um cachorro enorme na história. E o Bars cata o gato e vai embora, gente, sabe? Os dois brigam e ele vai embora com o gato. Obviamente que ele não dá o gato pro cachorro dele comer, né, gente? Ele só faz isso pra provocar a Paulina, porque o Bars, ele é um grande provocador. E ele realmente chama o gato de almoço, o nome do gato é almoço, mas ele leva o gatinho pro apartamento dele, ele dá ração pro gatinho, ele cuida do gatinho, ele é um querido, tá, gente? Só que ele fala pra Paulina que vai dar o gato pro cachorro dele comer, só pra provocar ela. E aí os dois começam a discutir com cartazes, né? E ela escreve coisa pra ele, tipo, ai, devolve meu gato. Aí ele lê, ela escrevendo devolve meu gato, porque eles moram de frente um pro outro. Então, antes do Bars salvar a Paulina e declarar ela como namorada dele, a gente já tem tudo isso acontecendo, sabe? Ela filmando ele, eles tretando por causa de um gato, né? Eles sendo vizinhos, inclusive, quando ela chega no primeiro dia de aula, o Bars, ele entra por último, e aí quando ela vê que ele tá na mesma sala que ela acha isso um grande absurdo. Então, assim, a história dos dois é bem legal, sabe, no início. E aí o Bars, ele simplesmente cata a Paulina e fala minha namorada. A partir disso, ninguém mais mexe com ela, né? Ela para de sofrer bullying ali na escola. Só que ele não faz isso porque ele é bonzinho, tipo, nossa, né, vou ser bondoso com essa garota aqui. Não, ele tem um preço, né? Ele fala pra ela, ó, eu vou te proteger, né? Você é minha namorada agora, eu te protejo. Ninguém vai mexer com você, nem com a sua amiga, porque ela tem uma amiga, eu não vou lembrar o nome da menina, gente. Ela tem uma amiga que fica do lado dela, né? Uma garota. As duas têm uma amizade até que legal na história, inclusive. E aí o Bars fala, não, eu protejo vocês duas, né? Mas em troca, durante 1 ano, você vai fazer tudo que eu pedir. Né, durante 1 ano você vai fazer tudo que eu mandar. E a Paulina acaba aceitando. A ideia do Bars é usar a Paulina pra fazer coisas pra ele. Então, por exemplo, a ideia dele é usar ela pra fazer as tarefas de casa, né, os deveres de casa que ele tem, as tarefas escolares. Ele quer usar ela pra fazer as tarefas dele. Ele quer levar ela pro apartamento dele pra limpar o apartamento dele pra ele, sabe? É basicamente essa a ideia inicial que o Bars tem. Tipo, eu vou usar ela ali pra fazer meus deveres, né, pra limpar meu apartamento, e eu vou fingir que eu sou namorado dela pra ajudar ela. Tinha uma coisa, assim, que eu acho muito importante ressaltar. O Bars, ele é descrito como bad boy, todo mundo tem medo dele, a própria Paulina, ela fica meio assim com ele no início. Acho que no filme, eles nem retrataram
exploraram muito isso. Mas no livro, assim, a todo momento ela fica: "Caramba, eu tenho que ter medo dele, porque ele é perigoso". Porque todo mundo pinta ele pra ela como, sabe, o cara mais cruel do mundo. Só que assim, gente, desde o início, assim, acho que desde a da cena do gato, sabe, uma coisa que fica muito óbvia em relação ao Bars é que ele é um querido. O Bars, ele é aquele tipo, né, aquele clichê do personagem que tem essa vibe de bad boy, que tem toda uma fama de ser briguento, de ser o garoto problema, só que ele é um príncipe, tipo, sabe, ele é perfeito, ele é uma bandeira verde ambulante, não tem nada de errado com ele. Eu acho que no filme ele deixou um pouco a desejar no início. Eu falo melhor sobre isso quando a gente for comentar com spoilers. Eu não curti muito o Bars do filme no início, eu acho que eles deixaram a desejar com o personagem. Mas no livro, e cara, você se apaixona por ele logo no começo. Porque ele não é nada do que falam dele, sabe? Ele tem um coração bom, ele é um garoto bom. Sério, gente, o Bars, ele é perfeito. Ele é perfeito, não tem como. Principalmente no livro. Eu me apaixonei por ele, assim, de cara, sabe? Quando ele apareceu. Porque eu acho muito legal essa coisa dele ter essa fama de bad boy, essa fama de grosseirão. Tipo, com a Polina, ele é um querido. Uma cena muito legal, uma parte muito legal que a gente tem no livro é que, tipo, a ideia dele é levar ela pro apartamento dele pra limpar o apartamento, pra fazer as tarefas dele. Ela chega, a gente tem uma cena em que a Polina chega no apartamento dele, ela tá fazendo as tarefas dele ali. E aí fica tarde, ela fala assim: "Ah, eu vou embora porque eu tenho que comer, eu tô com fome". E o Bars, ele paralisa, ele fica tipo assim: "Meu Deus do céu, eu não tenho nada de comer pra dar pra ela". E ele entra em desespero, porque ele não quer deixar ela passando fome. E aí ela vai embora, né? No outro dia, quando ela chega no apartamento dele, ele simplesmente comprou todo tipo de comida, porque ele não sabe que comida ela gosta. Então ele vai no japonês e pede um monte de coisa pra não deixar faltar nada pra ela não ficar com fome, entendeu? Ai, gente, ele é perfeito. Nossa, não tem defeito esse garoto, tá? Eu amei a cena dele ficando desesperado, sem saber o que dar de comer pra ela. É muito bom, é muito bom. E ele tem muito essa vibe de provocador. Nossa, ele tem uma vibe de provocador que é maravilhosa. Sabe aquele personagem que fica provocando? Sabe, que fala, ela se irrita muito fácil. E a gente tem ele falando coisas e fazendo piadinhas pra irritar ela. Tipo a cena do gato. Gente, ele jamais faria mal pro gatinho, sabe? E ele percebe, né, o jeito que ela é muito estourada. A Polina, inclusive, eu acho que o que faz uma das coisas que faz com que o Bars se apaixone pela Polina é justamente o fato de que ela não deita pra ele. Todo mundo tem medo dele, todo mundo pisa em ovos pra falar com ele. A Polina, ela esquece que ele é perigoso e ela simplesmente começa a falar, sabe? Ele fala uma coisa, ela vai lá e fala outra. Ela não tem medo dele, gente. Ela peita ele, ela fala mesmo, ela não tem filtro. Então, é muito legal a gente ter essa dinâmica dos dois, dele provocando ela e ela se deixando provocar, porque ela é muito estouradinha. Ai, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Coisa muito legal é que o Bars, ele se apaixona por ela. E assim, a gente tem capítulos pelo ponto de vista dele e pelo ponto de vista dela. E você consegue ver que ele tá se apaixonando. Ele não tem a mínima noção de que ele tá se apaixonando por ela. Ele não percebe isso. Ele só vai perceber isso lá no fim do livro. Só que as atitudes dele, a forma como ele se comporta perto dela, fica muito óbvio que ele se apaixona por ela, sabe? E é uma coisa meio que à primeira vista. E é muito, gente, é muito legal. Sério, leiam um livro. Tá, o filme pecou muito nessa parte, mas o livro é impecável. É muito legal a forma como ele tem essa ideia de, vou usá-la pra limpar meu apartamento. E ele deixa ela fazer tudo, menos limpar o apartamento dele, sabe? E aí ele fala assim pra ela: "Não, amanhã a gente vai se encontrar porque você vai fazer o que eu mandar". E aí ele leva ela pra passear de moto. É muito bom. Nossa, a dinâmica deles é muito boa. Fazia muito tempo que eu não pegava um livro adolescente que realmente fizesse eu me divertir e eu gostar da história, sabe? Eu acho que a gente tem vindo de livros. Eu li muito livro adolescente nos últimos dias, né? Que foram adaptados. Dímelo Barrito, Love Me Love, meu Deus do céu, Love Me Love Me, que bomba. Love Me Love Me. Enfim, eu venho de um histórico de livros adolescentes muito ruins. E pegar Your Heart Will Be Broken pra ler
e amar e me divertir com essa história, sério, foi muito incrível. De verdade, assim. Eu estava tão traumatizada com os outros livros que eu tinha lido, e esse livro aqui, ele foi um refresco, sabe, para o meu psicológico. Muito bom. E assim, eu acho que dos últimos livros que a gente teve adaptações, esse aqui é o livro onde o personagem é menos problemático. Pelo menos, assim, é que eu li muito rápido. Gente, eu devorei esse livro. E uma coisa interessante, eu tô com esse livro no meu Kindle há muito tempo, há muito tempo. Eu comecei a ler ele e eu confesso pra vocês, os primeiros 30% dele não são muito bons. Eu acho que nesses 30%, a gente tem muito da Polina, da história dela e da história dela com a família, ela explicando de onde ela veio, como ela vive. Os primeiros 30% do livro é só pra gente conhecer a protagonista. E aí eu comecei a ler ele há muito tempo atrás e eu falei, meu Deus, que livro ruim, e eu abandonei. E aí agora que o filme tava pra ser lançado, começou a aparecer muito edit do filme na minha For You. Tipo, eu comecei a ver muita coisa do filme e eu fiquei curiosa. Eu falei, não, vou dar mais uma chance pro livro. E aí eu devorei, eu li esse livro em um dia. Ele tem mais de 500 páginas. Gente, não tem como, eu devorei, tá? Eu devorei. Eu não consegui encontrar problemáticas nele. Talvez você leia e encontre. Mas eu fiquei tão empolgada, eu fiquei tão fissurada, sabe? Que se teve alguma questão problemática, eu não vi. Pelo menos assim, em relação ao protagonista e ao comportamento dele, sabe? Porque, por exemplo, se a gente pega Love Me Love Me, cara, o protagonista de Love Me é podre. Sabe? Principalmente no livro. Ele é podre, 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 podre. Sabe? A gente pega a Demi Lovato, história podre também. E aí vem Your Heart Will Be Broken e entrega um protagonista perfeito. Sabe? Um príncipe. Então não tem como, eu fiquei rendida por ele. Eu li tanto livro ruim, tanto livro adolescente ruim, que aí eu peguei esse aqui, que é considerado mediano. Eu tava vendo as avaliações dele no Goodreads e nem todo mundo gosta, tem uma galera que achou ruim. Só que pra mim, eu li tanta coisa ruim que isso aqui pra mim virou um grande mousse, entendeu? Então o Boris, assim, ele tem todo o meu coração, sabe? E é isso. Leiam um livro, pelo amor de Deus. Sabe, vocês vão amar. Se você gosta de romance adolescente. Nossa, é muito besta. É muito bobinho, tá, gente? Já adianto pra vocês. É bobinho. Vai sabendo que tem uns momentos ali que dá vergonha alheia. Mas é delicioso de ler. É delicioso acompanhar os dois convivendo e se apaixonando, sabe? É muito legal. Ainda falando do Bars, né? Ele tem essa fama de garoto problemático. Ele tem essa fama de bater em todo mundo. Tipo assim, se alguém provoca ele, se alguém tira ele do sério, ele vai lá e esmurra a pessoa. Sabe? Só que a partir do momento que ele começa a se relacionar com a Polina, ela controla muito ele. Então, se ele explode e começa a discutir com uma pessoa, ela fala pra ele: "Não, se acalma". E ele se acalma por ela. Então, uma coisa muito legal é que ele tenta ser um cara legal, um cara melhor por ela. É muito legal você ler o livro e você ver a influência positiva que a Polina tem no Bars. Porque, cara, ele vira outra pessoa, sabe? Ele para de bater em todo mundo, ele para de se meter em brigas por ela, sabe? Ai, gente, juro, é perfeito. E aí a gente tem essa questão das corridas ilegais, né? Tanto no livro quanto no filme, o Bars ele participa de corridas de moto, né? Corridas ilegais de moto. E ele faz isso para conseguir dinheiro, sabe? Porque o livro explica um pouco melhor. O filme, como eu falei, o filme foi um pouco vago em algumas questões. No livro, a gente descobre que o pai do Bars foi um político. Ele é muito influente. O pai do Bars, ele é um cara muito, muito, muito rico, muito influente. Todo mundo conhece ele. E ele não tem uma boa relação com esse pai por causa da mãe dele, né? A mãe dele teve depressão, a mãe dele tirou a própria vida. No filme, inclusive, temos cenas bem pesadas do Bars vendo a mãe dele. São cenas. A mãe dele, ela se enforca, né? Ai, gente, eu acho pesadíssimo falar isso em vídeo. Mas a mãe dele acaba se enforcando e quem encontra ela é ele. O livro não entra em detalhes, mas no filme a gente tem flashbacks do passado dele criancinha abrindo a porta e vendo a mãe dele pendurada lá, sabe? É bem pesado. E o pai dele sempre foi muito ausente, né? Então o Bars ele tem esse ódio do pai. O pai dele é muito agressivo, o pai dele bate nele. Então, a primeira oportunidade que ele teve de abandonar esse pai e viver sozinho, ele foi. O pai dele tem uma família nova, tem filhas já, né? O pai dele seguiu a vida. E o Bars, ele é a ovelha negra da família, né, digamos assim. O pai dele não gosta dele porque ele só dá problema e ele mora sozinho.
Então, pra conseguir dinheiro, ele faz bicos, ele trabalha de carregador, enfim, ele trabalha num monte de lugar. E ele participa dessas corridas ilegais porque rende muito dinheiro também, né? Porque ele é muito bom, ele vence todas. O filme, mais uma vez, falando do filme, o filme não mostra muito disso. Mas no livro, quando o Bars começa a namorar a Polina, ela pede pra ele parar de correr. E ele fala que vai parar por ela. Então, cara, é muito foda a forma como ele sempre quer melhorar por ela, sabe? Ela fala pra ele: olha, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você, então para. E ele para, né? Então, a gente tem essa parte também, sabe? Do Bars tentando ser um cara melhor por ela, né? A gente também tem os dramas familiares da própria Polina, né? Que eu já comentei com vocês no início do vídeo. E a história do livro gira basicamente ao redor disso. Polina e Bars entrando em um falso namoro. Ele se apaixona por ela sem perceber que tá se apaixonando por ela. Ela faz ele se tornar um cara melhor. Ele tenta ser um cara melhor por ela. Né? Então, o livro foca nesse relacionamento dos dois, na evolução do relacionamento dos dois, foca nos dramas familiares da própria Polina, que são bem pesados, né? A relação abusiva que o padrasto tem com a mãe dela. A gente tem os dramas familiares do próprio Bars, inclusive o grande plot twist do final do livro gira ao redor do pai do Bars, da família do Bars, né? Então a gente tem essa parte também. A parte familiar do Bars no livro não tem tanto foco, assim. A gente sabe que o pai dele é famoso, que o pai dele é influente, que o pai dele é violento, mas eles não entregaram tanta informação. O filme já entrega um pouco mais, como os flashbacks do passado dele com a mãe, por exemplo, né? A gente não tem isso no livro. No livro ele tem pesadelos, né? No livro o Bars ele tem muitos pesadelos, e a gente tem a Polina presenciando esses pesadelos, inclusive ela vê ele dormindo e chorando enquanto dorme, sabe? Então o Bars, ele também foi muito traumatizado, né? Porque ele presenciou muita coisa. A mãe dele tinha problema com bebida, sabe? É bem pesado. Eu acho que tanto a história familiar do Bars quanto a história familiar da Polina em si são bem pesadas, são bem densas, sabe? O filme, ele tá bem fiel ao livro no geral, assim, sabe? Se você lê o livro e assiste o filme, como eu falei pra vocês, eu assisti o filme em russo. Tipo, tava em russo, a legenda automática do YouTube, e eu consegui entender tudo que tava na tela, porque como eu já tinha lido o livro, eu já sabia o que esperar do filme. E como o filme tá muito fiel, eu entendi tudo numa boa, sabe? Então tá bem fiel. Eu achei o casal protagonista perfeito. Nossa, eu amei os dois. Eu acho que eu esqueci o nome dele, Vega, Daniel. Enfim, o moço lá que interpreta o Bars. Ele é muito bonito. Eu acho que, apesar de eu ter imaginado um Bars um pouco maior enquanto eu li o livro, ele entregou um Bars muito bom. As tatuagens, acho que ele tem a pose do bad boy, né, que o Bars do livro tem. O casal tem uma química absurda no filme, o que é muito legal também, né? Ele entregou a aura do bad boy e ela entregou a aura da garota boazinha. Gente, ela é muito boazinha no livro. Acho que o filme nem mostrou tanto isso. Mas a Polina no livro, cara, ela é muito boa. Ela é boa, ela tem um bom coração, ela tem comportamentos. Assim, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas ela é uma garota muito boazinha, sabe? E eu acho que a protagonista do filme conseguiu demonstrar isso muito bem. Mas eu não posso deixar de comentar uma coisa. Não me odeiem, por favor, pelo que eu vou falar aqui. Eu acho que o filme, enquanto eu assisti o filme, ele não conseguiu passar toda a intensidade, todo o romance e toda a delicadeza que a gente tem no livro. O Bars e a Polina, no filme, assim, como eu falei, eles têm uma boa química, eles combinam muito, muito, muito como casal. Eles são lindos juntos. Só que, apesar deles terem química, eu achei tudo muito frio. Enquanto você assiste, parece que falta sentimento. Tipo, a química tá ali, mas o sentimento não tá. E é uma coisa muito foda, porque o sentimento é uma coisa que você sente, assim, como eu falei pra vocês. O Bars, ele se apaixona pela Polina quase que à primeira vista. Não chega a ser à primeira vista, mas ele se apaixona por ela muito rápido. Só que ele não percebe isso. E a gente, enquanto tá lendo, percebe. Porque ele se comporta de uma forma que você percebe que ele tá apaixonado. Só que o filme, ele não conseguiu mostrar isso, ele não conseguiu retratar isso. O Bars do filme, ele deixa muito a desejar nessa parte. Eu acho que ele tem essa pose de bad boy, ele tem uma frieza, e eu acho que ele é frio demais, e ele é bad boy demais. Eu acho que no filme, eles focaram muito nessa parte dele ser o garoto problema, dele ter essa postura de bad boy, sabe? Enquanto no livro, ele tem a postura de bad boy, mas ele está rendido. Ele tá rendido por ela desde o início. Desde o momento em que, quando ele fala pra ela que ela vai ser a namorada dele, antes disso, ele já tava rendido por ela. Você sente que ele tá rendido.
E o filme não conseguiu demonstrar isso. E eu acho que ficou chato, porque ele não entrega o Bar se apaixonando, sabe? E aí, quando os dois começam a desenvolver um relacionamento de verdade, quando o namoro falso vira namoro real no filme, é tudo muito corrido. E aí você não consegue, não tem aquela, tipo, é uma coisa muito assim, a sensação que dá quando você tá assistindo o filme é que eles se apaixonam meio que do nada. Tipo, do nada ele tá odiando, ele tá se comportando como bad boy e depois ele já tá apaixonado por ela. Dá pra entender? O relacionamento do Bars e da Paulina no filme ficou muito raso. Não teve, não sei, eu não senti. Você não tem o molho que o livro tem. Até os personagens secundários. No livro, a gente tem a melhor amiga da Paulina se apaixonando pelo melhor amigo do Bars. Os dois engatam um relacionamento também. E o relacionamento deles no livro é muito legal, sabe? E no filme, eles tiveram, tipo, destaque mínimo. Eles nem namoram, eles nem chegam a serem namorados de fato no livro. No filme, né? Eles se beijam, eles começam a ficar juntos ali. Mas no livro é muito melhor. Tipo, é bem melhor, sabe? O filme não é ruim. Se você for assistir o filme sem ler o livro, talvez você goste do filme. Só que o livro é superior, porque no livro é tudo mais intenso. O filme ficou tudo muito vago, muito raso. Principalmente depois que eles engatam o relacionamento, assim. Porque no filme, por exemplo, tem uma cena que eles se beijam. E aí a gente tem várias cenas deles se beijando. Gente, se você tem labirintite, a minha labirintite foi nas alturas com aquela cena, porque eles vão rodando, rodando, rodando. Aí o cenário em volta deles vai rodando, vai mudando, e eles continuam se beijando, e é como se a gente tivesse os dias passando e eles vão se beijando, sabe? Provavelmente você viu essa cena aí, porque viralizou também nas book reads. Cara, sabe, no livro isso é muito mais legal, sabe? No livro a gente tem a Paulina indo no apartamento do Bars, a gente tem ela ficando lá até tarde, os dois se beijando, e é melhor. É melhor, só digo isso. Agora a gente vai falar da história com spoilers. Vamos fazer alguns comentários com spoilers? Eu já dei alguns spoilers aqui no início, mas se você. Gente, o final, meu Deus do céu! O final do filme não me deixou tão desesperada. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O final desse livro, eu fiquei só o meme do Gil do Vigor. Sabe aquele meme do Gil do Vigor? Gil está a, sei lá, 5, 7 minutos, não sei quantos minutos, parado, em completo silêncio. Eu fiquei daquele jeito. Gente, eu terminei o livro. Eu abaixei assim meu Kindle e eu fiquei parada pensando, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O final do livro é desesperador, num nível que vocês não têm noção, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar, vamos comentar, vamos dar spoiler. Então, se você não quer pegar spoiler, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui, porque o negócio é babado. O negócio é babado, então esteja avisado. Ponto que eu já quero reclamar, que eu quero aproveitar que eu tô dando spoiler pra reclamar. Porque eu sou reclamona, fazer o quê? Né? Eu sou assim. Uma coisa que o filme não mostrou e que eu achei um grande absurdo é a cena em que o Bart se apaixona pela Paulina, porque a gente tem, depois que os dois engatam o namoro, que eles estão juntos de verdade assim, no livro, a gente tem eles sentados, acho que eles estão no apartamento dele, se eu não me engano, e ele fala assim pra ela: "Você sabe quando eu me apaixonei por você?" E aí ele conta quando ele se apaixonou por ela. Né, a gente tem a cena. E o filme não mostrou. A cena em que ele se apaixona por ela não tá no filme. Como que faz? Né? Vou explicar a cena pra vocês. Primeiro dia de aula da Paulina, ela tá voltando embora pra casa. Ela tá voltando a pé com as amigas dela. O Bars tá atrás dela e ela não vê. Ela tá andando na calçada com as amigas, o Bars tá logo atrás, ali ó, já de olho, porque como eu falei pra vocês, né, ele já tá observando. E aí vai passar um garotinho pelas meninas e ele vai pedir dinheiro. Ninguém vai dar moral pra esse garoto. Ele pede dinheiro e ninguém dá moral pra ele. A Paulina, ele pede dinheiro pra Paulina. A Paulina abre a carteira e dá dinheiro pra esse garotinho. Todo mundo julga ela. As amigas dela falam pra ela: "Nossa, ele é um pedinte". Porque esse menino, quando ele para a Paulina, ele fala assim pra ela: "Eu perdi o dinheiro do meu ônibus e eu não consigo voltar pra casa. Você pode me dar um dinheiro?" E a Paulina dá. E as amigas dela falam pra ela: "Nossa, por que você deu dinheiro pra ele? Ele tá mentindo, ele é um pedinte, não sei o quê". Todo mundo julga a Paulina por ter dado dinheiro pro menino, porque eles acham que o menino tá dando um golpe nela, sabe? O próprio Bars, ele tá atrás da Paulina vendo tudo e ele julga muito ela. Ele fala: "Nossa, que garota idiota, dando dinheiro pra esse menino que tá mentindo pra ela". Só que aí a Paulina atravessa a rua e vai embora, e o Bars, ele fica ali e ele vê o menino no ponto de ônibus. E aí o menino atende o telefone e ele fala assim pra mãe dele: "Mãe, eu tinha perdido o dinheiro da passagem, mas uma moça me deu o dinheiro e eu vou conseguir voltar pra casa". E o Bars vê isso. E aí o Bars, ele sente, tipo, nossa,
né? Ela realmente ajudou esse menino. E ele conta pra Polina que foi ali que ele se apaixonou por ela. A Polina, gente, como eu falei pra vocês ali no início, a Polina, ela é muito bondosa, de verdade, assim. Ela ajuda todo mundo, porque o pai dela ensinou ela a ser assim. E aí ela fala que ela sempre tenta fazer o bem e ajudar as pessoas, porque o pai dela faleceu, né? E ela acha que ele tá vendo ela e que ele tá feliz de ver que ela tá sendo boa. Ela tem esses comportamentos. A gente tem uma cena que ela e o Bars estão no mercado comprando as coisas e tem uma senhorinha na frente dela que o dinheiro dela não dá pra ela pagar o que ela comprou, porque a etiqueta do preço de uma linguiça, sei lá, de um salame, não sei, o preço estava errado. E aí a senhorinha fala, né, eu vou ter que devolver porque meu dinheiro não vai dar. A Polina saca dinheiro e fala, não, eu ajudo a senhora. E ela paga, né? Então a Polina, ela é muito bondosa. Sempre que ela vê uma pessoa, tipo a cena do gatinho, ela não tinha condições de levar esse gato pra casa. E mesmo assim, ela vai atrás, ela quer comprar ração, ela quer ajudar. Então, assim, ela é muito boazinha. E o Bars, ele fala pra ela que foi ali que ele se apaixonou por ela, sabe? Quando ele viu que ela era bondosa porque ela é bondosa. Ele percebe que ela não é boa porque ela espera algo em troca das pessoas. Não é isso. Ela só é boa. Sabe? E aí a gente tem a cena dele contando pra ela que foi ali que ele se apaixonou por ela, né? Quando ele viu ela ajudando o garotinho. E a gente não tem essa cena no filme. Sério. Puta que pariu, né? O Bars no livro, no começo, assim, ele vai percebendo que ela é muito boazinha e ele fica meio chocado com a bondade dela, sabe? Sem entender o porquê dela ser tão boa. Porque o Bars, a vida toda dele, assim, eu acho que ele conviveu com muita maldade. O pai dele sempre foi muito maldoso, o pai dele batia nele, o pai dele abandonou ele e a mãe dele teve depressão, ninguém ajudou. Então eu acho que o Bars, ele sempre teve contato com o pior do ser humano, sabe? E aí entra a Polina na vida dele com um bom coração, com uma, sabe, sendo uma garota boa. E ele percebe, né, que nem todo mundo é podre. O filme, ele deixa muito a desejar nessas partes, sabe? Porque no livro, a gente tem muita cena deles. A gente tem muito dos dois ficando juntos, se apaixonando. Tipo, ele indo do mercado com ela comprar as coisas. A gente tem ela cozinhando pra ele, sabe? A gente tem, tipo, cenas em que ela tá no apartamento dele e ele dorme olhando pra ela porque ele não consegue fazer outra coisa. Ele só fica ali ao redor dela vendo ela, sabe? E aí a gente tem ele dormindo. Tem muita cena, muita coisa da aproximação dos dois, do romance dos dois. O filme não mostrou nada. Sabe, o filme, ele parece que o filme, ele quis resumir o relacionamento dos dois naquela cena girando lá, que os dois ficam girando, se beijando. Só isso. Aí a gente vai pra cena do balanço. Nossa, aquela cena do balanço no livro é muito icônica. E no filme ficou uma bosta, né? Eu acho que aquela cena do balanço, ela mostra muito essa coisa do Bars e da frieza do Bars que eu quis falar pra vocês. A cena do balanço no livro, ela tem uma delicadeza da parte dele. A gente tem ele se colocando em perigo e ela desesperada, com medo de acontecer alguma coisa com ele. E aí, naquele momento, né, em que ela entra em desespero por medo de acontecer algo com ele percebe que ela se importa com ele e ele muda o comportamento dele com ela. Ali naquela cena do balanço. A cena do balanço é muito delicada. Eu acho que a cena do balanço mostra muito do Bars mais sensível, digamos assim. E no filme ficou uma bosta, porque é tudo muito frio. Ele só tá no balanço, balançando, e aí ela grita, ele desce, tira a foto e sai. Sabe? Ai, gente, ficou muito ruim a cena do balanço no filme. E eu tinha muitas expectativas pra aquela cena. Porque no livro, ela é muito, muito, muito superior. Eu acho que o livro, ele entrega um Bars mais gentil. E o filme, ele não conseguiu entregar essa gentileza. Eu senti que eu tô olhando meu roteiro aqui, ó, e eu usei uma palavra muito específica que faz muito sentido. O Bars do filme, ele é muito seco com ela. Sabe? E no livro, não. E uma outra cena que pra mim foi o cúmulo do filme. A gente não tem isso no livro, colocaram isso no filme, eu fiquei indignada. Eu olhei pra aquela cena e eu falei, não aceito. O Bars do livro jamais teria feito isso. Que é aquela cena da corrida que ele bota aquela loira na garupa dele. Gente, aquilo ali, juro por Deus, na hora que chegou naquela cena que ele topou de botar aquela loira na garupa dele, meu Deus do céu, eu juro por Deus, eu fiquei muito puta. A gente não tem aquilo no livro. No livro, os motoqueiros, eles correm sozinhos, eles não têm uma mulher na garupa deles, não tem ninguém na garupa deles. A Polina não participa de nenhuma corrida com o Lime, eles chamam ele de Lime.
Sei lá o nome daquela desgraça daquele garoto lá. Não tem a Polina andando de moto com ele, não tem o Bars com uma loira na garupa dele, não existe aquilo no livro, sabe? Nossa, gente, eu fiquei tão puta, mas tão puta naquela cena. Meu Deus do céu. O Bars perde pro Lime no filme, né? No filme, a Polina tá na garupa do Lime, o Bars tá com a loira lá, eles vão correr e dá uma treta lá e o Bars perde. No livro, ele ganha. No livro, o Lime, ele tenta sabotar a corrida do Bars e o Bars ganha mesmo assim, e não tem ninguém na garupa dele. O plot do livro é o seguinte, vou tentar explicar aqui pra vocês. O conflito do Bars e da Polina no livro, o primeiro conflito, é por causa da corrida. Porque o Bars, ele promete pra Polina que não vai mais correr, só que ele vai ser obrigado a correr porque ele precisa de dinheiro, porque ele riscou um carro, tem aquela cena dele riscando o carro daquele cara lá, e o cara ameaça ele e fala pra ele pagar o carro. Então ele vai pra corrida pra conseguir dinheiro pra pagar o carro daquele cara. É isso. Aí o Bars não conta pra Polina, né? Ela acha que ele parou de correr. E o Lime, que é filho do Andrei, que é o cara que pagou a galera pra fazer bullying com a Polina lá no início, né? O Lime, que é o maior rival do Bars, que quer ganhar a todo custo do Bars, ele decide usar a Polina pra desestabilizar o Bars. Então ele pega a Polina, leva a Polina pra corrida, pro Bars ver ela ali, né, e pros dois brigarem e pro Bars perder. E o primeiro conflito dos dois gira ao redor disso. A Polina fica indignada porque o Bars mente pra ela. E ela fica puta com a mentira. Não tem aquela loira na garupa dele, gente, pelo amor de Deus. Ela fica puta porque ela fala pra ele: você prometeu pra mim que não ia mais correr e você tá aqui correndo, você mentiu pra mim. Então esse é o primeiro conflito dos dois. E aí vem a Sasha, né, que é um plus pro conflito, porque a Sasha é ex-namorada do Lime, a Sasha também é filha do Andrei, irmã do Lime, né? A gente vê isso no filme, vê isso no livro também. Só que aí o Bars, ele vence a corrida e a Polina tá lá olhando pra ele assim, indignada. E aí a Sasha vai lá e abraça o Bars. E aí a Polina vê aquilo e a Polina tem uma crise de ciúmes. Então, assim, o conflito do Bars e da Polina, basicamente no livro, gira ao redor da mentira dele, que é o principal motivo pra ela brigar com ele. E ela também fica com ciúme da Sasha, sabe? Nossa, cara, no filme tem um plot muito ruim. Polina procurando a Sasha pra pedir dinheiro emprestado pra ajudar o Bars. Ela fala pra Sasha: ai, se você der o dinheiro, eu me afasto dele. Gente, não existe a Polina pedindo dinheiro emprestado pra Sasha no livro. Porque no livro a Polina tem dinheiro. O pai dela era piloto, ele faleceu, eu acho. Que ele teve um acidente de avião, sei lá. E ela recebe uma pensão muito gorda do pai dela. A pensão de morte lá, né? E ela tem o dinheiro, ela oferece dinheiro pro Dima e o Dima não quer. O Bars não quer o dinheiro dela. No livro não existe ela indo pedir dinheiro emprestado pros filhos do Andrei pra ajudar o Bars. Sabe? Cara, não tem isso no livro. E aí a gente tem essa briguinha dos dois, né? Ah, ela briga com ele porque ele mentiu pra ela. E aí a gente tem ela com ciúme da Sasha. Sabe? A gente tem essa briga. Só que os dois se reconciliam super rápido. Porque isso acontece na mesma noite em que o padrasto da Polina agride ela, né? A gente tem um conflito do padrasto da Polina com a mãe da Polina. Porque ele vai ver que alguém arrumou a torneira do apartamento deles. Ele vai ver que alguém trocou a lâmpada. Essa pessoa é o Bars, e ele acha que a mãe da Polina botou um homem ali dentro de casa pra arrumar as coisas, ele é obsessivo, e aí ele fica agressivo, e aí a gente tem a Polina falando: não, quem arrumou foi o meu namorado. E aí o Andrei fica violento, a Polina foge do apartamento, o Andrei vai atrás dela, tenta bater nela, e o Bars chega, defende ela, dá uma surra no Andrei, a gente tem isso no filme também. E aí a Polina vai ficar no apartamento do Bars, né? Então os dois se acertam. Eles têm a discussão ali na corrida, mas eles se acertam logo em seguida, sabe? E aí a gente vai pro final, né? O plot twist do final, tanto do livro quanto do filme. Que no filme também deixou meio a desejar. O Bars, ele vai receber uma ligação do pai dele, e o pai dele fala pra ele: ó, vem pra cá, preciso falar com você. No livro, ele se despede da Polina, ele fala pra Polina: ó, vou indo ali encontrar com meu pai, a Polina tá dormindo na cama dele, se eu não me engano. Ele fala pra ela: vou ali ver meu pai, já volto. E ela, beleza, continua dormindo, isso é umas 4 da manhã. Aí a Polina acorda, no outro dia, o Bars não tá ali. E aí ela pensa: ah, ele tá conversando com o pai dele. Ela pega o cachorro, vai passear com o cachorro, a Sasha chega. E aí a Sasha pergunta pra Polina: cadê o Bars? E a Polina fala pra Sasha: ah, ele foi se encontrar com o pai dele. E aí a Sasha fala pra ela: então é verdade, tá nos noticiários, o Bars morreu. E o livro acaba.
Então o livro, ele acaba com essa bomba do Bars indo se encontrar com o pai, e aí a Sasha chega e fala pra Polina que tá na TV que o Bars tá morto. O livro termina ali. Gente, vocês não têm noção do meu nível de desespero. Porque, tipo assim, o livro, ele só solta essa bomba na tua cabeça. O Bars morreu. Pum, e o livro acaba. E eu não tinha assistido o filme ainda, eu não tinha a mínima ideia do buraco que eu tava me enfiando. Aí eu cheguei no final do livro, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Porque pela forma como a Sasha fala pra Polina, é muita certeza que o Bars tá morto, porque tá na TV. E aí, a gente entende, tipo, ele morreu, mas como ele morreu? Por que ele morreu? O que aconteceu com ele? A gente não sabe, porque o livro não conta nada disso. O livro acaba com a Sasha falando, o Bars está morto. E a Polina desmaia, né? A Polina desmaia nos braços do Igor. Uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês, que tem no livro e não tem no filme. A Polina, ela tem um amigo de infância. É Igor o nome dele. E o Igor, ele começa a gostar da Polina no livro, só que a Polina dá um fora nele pra ficar com o Bars. Mas o Igor, ele tá ali sempre próximo da Polina, sabe? Inclusive, a Polina desmaia, e é ele que segura ela, porque ele aparece ali junto. Então tem, assim, amigo de infância, porque ela até pensa em namorar ele no início do livro, sabe? Só que aí ela começa a se envolver com o Bars e ela se apaixona pelo Bars. O filme não tem, né, o melhor amigo de infância. No livro tem o melhor amigo de infância da Polina, que gosta dela. Enfim, o livro acaba ali. Bars está morto. Você pensa, fudeu. Né, aonde eu fui me enfiar? Gente, pensa aqui comigo. É um livro russo. O segundo livro não tava na Amazon, não tem o e-book na Amazon. Eu não conseguia. Aí eu fui pesquisar spoiler. Porque eu pensei, gente, eu preciso de spoiler do segundo livro. Eu preciso entender o que tá acontecendo. O Bars não morreu, não aceito. Eu juro pra vocês, foram as 2 horas mais sofridas que eu já tive na minha vida. Porque eu queria spoiler do segundo livro. Eu só queria um spoiler que me falasse que o Bars tá vivo no segundo livro. Gente, eu não consegui encontrar esse spoiler, porque não tem. Eu pesquisava em português, obviamente, não encontrava nada no Google. Pesquisei em inglês, não encontrei nada sobre no Google, e aí eu tive que apelar. Eu falei, não, eu vou pesquisar em russo, porque eu vou descobrir o que aconteceu. Usei o Google Tradutor, fiz pesquisas em russo, eu entrei em sites russos, que eu nunca vi na minha vida, tudo em russo, e eu fui atrás, entendeu? De avaliações das pessoas que leram. Juro, gente, eu juro pra vocês, foram 2 horas desesperadoras. Mas eu encontrei o spoiler que o Bars tá vivo no segundo livro. Graças a Deus. Sabe? Mas foram as 2 horas mais desesperadoras da minha vida. Aí eu fui assistir o filme, né? Assisti o filme, aí vem o final do filme. O final do filme eu achei meio broxante. Porque o final do filme vai além. No filme, a Polina descobre que o Bars tá morto e a gente já tem ela seguindo a vida. A gente tem ela voltando pra casa da avó dela de trem. A gente tem ela brigando, né, peitando aquela garota que fazia bullying contra ela e contra a amiga dela. A gente tem ela chamando a polícia pra aquela garota, né? E a gente tem no filme uma cena que ela tá voltando pra casa, ela tá no trem e ela vê a moto do Bars do lado do trem. Eu não sei, mas vendo aquilo ali, já dá pra saber, dá pra pegar no ar que o Bars tá vivo. Sabe? Então eu acho que o filme, ele pecou um pouco porque não tem esse gancho, sabe, de segurar você de deixar o telespectador com aquela curiosidade, tipo, nossa, ele morreu ou não morreu? Eu acho que o filme ficou meio fraco, ficou um final meio bosta, porque tem a moto, tem o Bars do lado do trem de moto, assim. Tudo bem que no livro, no segundo livro, pelo que eu vi das avaliações que eu pesquisei, vai acontecer o seguinte, vou dar spoiler do segundo livro aqui agora, então se você não quiser saber, você pausa o vídeo. O que eu tô falando aqui é com base no que tô vendendo o peixe que eu comprei, tá, gente? Eu vi as avaliações russas, e eu vou comentar com vocês os spoilers que eu peguei por lá. Parece que de início, a Polina, ela sente que o Bars não morreu. Ela tem esse sentimento de que ele tá vivo. A sensação que dá é que ele tá vigiando ela de longe. Tipo assim, ele tá ali, ele tá vivo, vigiando ela de longe. E ela tem essa sensação de que ele tá ali. Parece que ela vai achar que ele é uma assombração, um fantasma, não sei. Eu acho que é isso que acontece no começo do livro, sabe? Vale ressaltar, no livro, eles não. No final do primeiro livro, a gente não sabe do que o Bars morreu, né? E no filme a gente sabe, né? O avião caiu,
né, ele entra o pai dele tá fugindo de alguma coisa, chama ele pra ir junto, ele vai, entra no avião, e aí no segundo livro a gente descobre que o avião caiu. Só que o Bars não morreu, não sei o que aconteceu no avião pra ele não morrer. Mas parece que tem alguma coisa muito perigosa ali, e isso tem a ver com o pai do Bars, né? Então ele precisa fingir que ele tá morto pra não colocar a Polina em risco. Só que mesmo ele fingindo que tá morto, ele tá de longe observando ela pra proteger ela. E ela sente isso, ela sente a presença dele. E pelo que eu entendi, eu vi algumas avaliações falando que é bem engraçado, porque parece que ela sente que ele tá assombrando ela, sabe? Sei lá. E aí vem as avaliações negativas. Parece que o Bars vai ter um momento que a Polina vai estar correndo perigo e o Bars chega e salva ela e ela descobre que ele tá vivo. A Polina, ela vai voltar pra casa da avó e ela vai... no livro a gente tem um salto de 3 anos. Então a gente tem a Polina com 21 anos já. Ela já tá adulta. E ela vai começar a se meter com corridas ilegais. Parece que a Polina, no segundo livro, ela tá mais rebelde, sabe? Ela tá mais vida louca. Eu acho que ela acaba se tornando o que o Bars era, tipo, sabe, a garota que participa de corridas ilegais e é imprudente. A gente vai ter essa Polina mais rebelde no segundo livro. E aí a gente tem uma cena que ela tá correndo perigo, o Bars chega e salva ela. E aí eu vi algumas críticas em relação ao segundo livro. Parece que o segundo livro vai focar muito nessa parte criminosa, porque como eu falei, o Bars, ele tá protegendo a Polina de alguma coisa, ela tá correndo perigo. E tem a ver com o pai dele, se eu não me engano. Então, eu vi muita reclamação, muita gente reclamando, porque o livro, ele não tem a mesma... O segundo livro não tem a mesma vibe do primeiro. Parece que o segundo livro foca mais nessa parte da ação, sabe? Tem mais ação, tem essa questão do crime. Então, as avaliações que eu vi, tipo assim, muita gente reclamando, porque o segundo livro, não tem aquela vibe amorzinho do primeiro. Porque o primeiro livro, como eu falei pra vocês, é um amorzinho, né? O Bars é um querido, tudo. Então, as principais avaliações que eu vi negativas são pessoas reclamando que o segundo livro tem situações muito irreais, tem uns acontecimentos ali que não fazem sentido nenhum, e o pessoal reclamando muito do fato de que o segundo livro foca muito na questão do crime, da ação, e não foca tanto assim no romance do casal protagonista. Foi isso que eu entendi lendo as avaliações. Falando um pouco sobre os vilões, né? No primeiro livro, os vilões são o pai do Bars, que é um escroto com ele, né? Um agressivo, o padrasto da Polina, e a gente tem o Lime. Ele é o filho do Andrei, né? O filho do padrasto da Polina. E esse garoto, ele tenta prejudicar a Polina na escola. É ele que paga as pessoas pra fazerem bullying com ela na escola, porque ele tem ódio do fato de que o Andrei abandonou ele pra ficar com a Polina, né? Ele e a irmã. E além disso, a gente tem o fato dele e do Bars serem inimigos, né, nas pistas ali. Então ele também é um grande vilãozinho. Parece, pelo que eu li das avaliações, parece que no segundo livro a gente vai ter uma redenção do Lime. Parece que ele vai se redimir com ela, não sei, né? Porque no livro, eu acho que no filme a gente não teve isso. No primeiro livro, o Lime também fica meio apaixonadinho pela Polina, entendeu? Então não sei se eles vão se aproximar no segundo, não sei como que vai ser, né? Vamos ver. E parece que o segundo livro também vai focar bastante nessa parte do relacionamento da mãe dela, né? Essa coisa do relacionamento abusivo que ela tem com o Andrei. Parece que o segundo livro também foca bastante nisso, e o segundo livro também vai focar, né, nessa questão do pai do Bars correndo perigo, de alguma forma, e sei lá, eu acho que são os inimigos do pai do Bars que vão começar a ameaçar a Polina de alguma forma, sabe? Não sei. Sobre os personagens secundários, a gente tem a Sasha. Uma coisa que eu achei legal no filme. A Sasha, no filme, parece que ela ainda não é tão apaixonada assim pelo Bars, né? Ela tem algum sentimento por ele, mas eu sinto que no livro ela tá mais apaixonada por ele, sabe? Mas eu gostei mais da Sasha no livro do que da Sasha do filme. E aí a gente tem os personagens secundários que o filme deixou muito a desejar, né? Que é a amiga da Polina com o amigo do Bars. No livro, eles engatam um relacionamento. Eles ficam firmes, eles ficam sérios. A gente tem aquela treta da ex-namorada dele ligando, mandando mensagem. Então a gente tem essa questão, né, dessa ex dele tá ali constantemente. E no livro, ele trai ela no final com a ex-namorada. Eu esqueci o nome dos dois, mas são os amigos, a amiga da Polina com o amigo do Bars. Eles estão em um relacionamento, ele trai ela no final do livro, aparentemente, ele tá bêbado, e essa ex dele tira várias fotos com ele beijando ele, tudo, e manda pra amiga da Polina, ela vê a traição.
sabe. Então, no livro a gente tem esse plot de traição vindo dos melhores amigos, e no final, né, os 2 estão separados. Parece que eles vão engatar de novo no segundo livro, pelo que eu peguei dos spoilers, né, das resenhas. Eu acho que ele não traiu por vontade própria, sabe. Eu acho, pelo que a gente consegue dá pra perceber, né, no livro, que a ex dele aproveitou que ele estava bêbado e se aproveitou dele, sabe. Eu senti isso, assim. Então vamos ver o que que a gente vai ter, né, no segundo livro, mas a gente tem esse plotzinho de traição vindo aí dos amigos, né. E o filme deixa muito a desejar, eu acho que o filme não entregou muito do relacionamento dos 2 e o livro entrega bastante deles. Eles são um casalzinho bem fofo, inclusive. Fiquei puta com o negócio da traição. Que mais, gente? A gente tem um amigo, né, o plot do melhor amigo, que eu falei pra vocês que não tem no filme, mas no livro ela tem um melhor amigo de infância que ainda gosta dela. Inicialmente ela até tenta ter alguma coisa com ele, ela acha que ela pode namorar ele, mas aí ela se apaixona pelo Bars, né. Não sei, eu tô com medo de no filme, esse melhor amigo aparecer quando ela volta, porque no filme a gente teve ela entrando no trem e voltando pra cidade dela. Eu acho que esse melhor amigo vai aparecer ali. Talvez ela esteja próxima desse melhor amigo no segundo filme, e aí porque ela acha que o Bars tá morto, então talvez ela se envolva com esse melhor amigo e ela descobre que o Bars tá vivo, não sei. Vamos ver. E, gente, eu acho que é isso, tá. O filme, eu assisti, eu gostei, mas não é um filme que eu tenho vontade de assistir de novo. Já o livro, eu li com a tradução feita pela Aline, né, a tradução feita por fã. Se alguma editora anunciar esse livro no Brasil, eu compro a versão física, eu boto essa versão física na minha estante e leio ela mais umas 2 ou 3 vezes, porque eu realmente gostei muito do livro, vocês não têm noção. Mas é isso, tá, por enquanto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conseguir baixar o livro aí, se você conseguir ler, se você conseguir assistir o filme aqui no YouTube, conta aqui nos comentários depois o que que você achou, se você gostou, se você não gostou, suas expectativas, né, pra essa sequência, tanto pro segundo livro quanto pro segundo filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu desapareço, mas quando eu volto pra falar demais, porque esse vídeo aqui, ó, tá com 1h40 de duração. Como que eu vou editar tudo isso, né? Só Deus sabe. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Comenta aqui nos comentários cebolinha, pra eu saber que você chegou até do nada eu tirei um cebolinha. Sério, se você chegou até aqui, comenta cebolinha pra eu saber que você assistiu o vídeo inteiro, porque você foi guerreiro, tá? Se você viu tudo, todo esse meu falatório, você foi guerreiro por chegar até aqui. Então se você chegou até aqui, comenta cebolinha e muito obrigada de coração, tá? Por ter assistido o vídeo todo. Muito obrigada de verdade. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau!